No vídeo de hoje você vai entender como funciona a tributação no varejo farmacêutico e esse conhecimento vai ser super importante para te ajudar a tomar as melhores decisões na hora de fazer o seu planejamento tributário agora no fim do ano. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Descomplica Farma. De 15 em 15 dias eu tenho um encontro marcado aqui com você para descomplicar temas do varejo farmacêutico. Para não perder nenhum vídeo que a gente publica aqui, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada. E você também pode ouvir esse conteúdo porque ele está disponível no Spotify e no Google Podcasts. Você sabe como funciona a tributação de uma farmácia? Se você não sabe, precisa entender um pouquinho e com urgência, principalmente porque a gente está se aproximando do fim do ano, que é quando você senta com o seu contador e avalia se você vai permanecer no atual regime ou se você vai migrar para um outro, como presumido ou real, para economizar, para pagar menos imposto. Então, para você poder ter esse movimento, você precisa entender um pouquinho sobre como funciona a tributação de uma farmácia e ninguém melhor do que Geraldo Monteiro, que está aqui comigo hoje no Descomplica Farma. Geraldo trabalha com o varejo há muito tempo, entende bastante de tributação, é um consultor em desenvolvimento de negócios. Geraldo, muito obrigada pela sua presença aqui no Descomplica mais uma vez. Muito obrigado, Viviane, pelo convite e estou sempre à disposição de vocês e de sua equipe, para estar comentando um pouquinho aqui no Descomplica Farma. A gente que agradece, Geraldo. Olha, antes de começar a entrevista, deixa o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe com a sua rede de contatos. Isso é muito importante para a gente fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas e também para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui no YouTube. Geraldo, o tipo de tributação, a forma como uma farmácia é tributada é igual em todo o país? Quer dizer, uma farmácia do Rio de Janeiro é tributada da mesma forma que uma farmácia no norte, por exemplo? Ou não? Ou tem diferenças regionais? Viviane, muito boa a sua pergunta. É importante esclarecer que cada região tem a sua tributação de forma diferente, Isso porque no Brasil a tributação não recai sobre a empresa, mas sim recai sobre o produto em específico, De tal forma que cada estado hoje da federação tem um regime tributário diferente para cada produto, E assim também as prefeituras regionais têm seus modelos de tributações também de forma específica. No caso das prefeituras, recai sobre os serviços que a farmácia presta aos seus clientes. No caso do Estado, recai o ICMS sobre os produtos que ele comercializa no estabelecimento. De tal forma que a farmácia, o dono, o gestor da farmácia, precisa conhecer o regime tributário de cada produto, que recai sobre cada produto que ele trabalha, Então, esta atenção à tributação de cada produto, o regime tributário de cada produto é de fundamental importância, Isso por quê? Porque a responsabilidade tem que ser compartilhada ali entre o gestor do negócio, da farmácia, seja ele o dono ou o gestor, e também o contador, porque muitas das vezes o proprietário da farmácia deixa tudo sobre a responsabilidade do contador, de tal forma que o contador, ele tem hoje uma série de outros ramos de atividade para atender. Ele não é específico, talvez, só da farmácia. Para ele saber o que recai sobre cada produto que a farmácia comercializa, ele teria que parar as atividades que ele tem no decorrer do seu dia a dia, seus compromissos, para ficar olhando produto a produto que vem discriminado na nota fiscal, seja ele de entrada ou seja ele no cupom fiscal de saída da farmácia. E isso requer muito trabalho, muita dedicação, o que não é comum acontecer no dia a dia, os contadores pararem para ficar olhando produto a produto na farmácia. E hoje a farmácia tem um aliado fundamental, que é os sistemas que ela já dispõe hoje. A maioria dos sistemas, ou se não todos eles, que as farmácias utilizam, tem algum tipo de mecanismo que controla esse tipo de regime tributário de cada produto, que tem essa classificação. E isso é importante que o dono da farmácia compartilhe, discuta com seus respectivos contadores, Então, eu imagino que seja um trabalho muito difícil, muito complexo, porque se tem tanta variação, quer dizer, o nosso sistema tributário é muito complexo, muito cheio de detalhes, e essa variação
de um estado para outro, de um município para outro, deve ser bem desafiador, porque eu estou imaginando aqui que você tem, imaginemos uma rede, Geraldo, de farmácia. Essa rede, ela tem farmácia naquele estado, em determinado estado, em municípios diferentes, e tem rede que tem farmácia no Brasil todo. Então, administrar toda essa complexidade tributária, eu estou aqui pensando que deve realmente ser um grande desafio para o gestor, né? Não tenho dúvida, ele precisa pôr um exército de pessoas para estar acompanhando, além do dia a dia ali da operação, precisa ficar acompanhando também o dia a dia das mudanças tributárias em cada um dos municípios, em cada um dos estados e, além disso, também da União. Por quê? Quando os legisladores, né, no caso, governo municipal, estadual ou federal, soltam uma medida, uma resolução, decreto, lei, MP, enfim, o que acontece? Dificilmente ele descreve a atividade, mas sim o produto, de tal forma que cabe a você, gestor do negócio, olhar aquela medida, né, que foi adotada pelos governos municipal, estadual ou federal, e saber se aquilo que você está executando com aquele produto está enquadrado naquela medida ou não. Muitas das vezes ele não vem de forma direcionada. Você tem que fazer a leitura, a interpretação e saber se aquilo que você está trabalhando vai ter algum tipo de interferência com aquela medida adotada, né? E se você não fizer uma leitura adequada disso, com certeza lá na frente você poderá ser penalizado. E isso é uma questão que nós temos muitas empresas que acabam incorrendo em penalidades de forma involuntária, ou por erro de interpretação, ou por não conseguir acompanhar na velocidade que são as mudanças, né, seja municipal, estadual ou federal, e isso é muito ruim para qualquer que seja o gestor de qualquer que seja o estabelecimento, seja do pequeno ao grande. E quanto maior o estabelecimento, maior a complexidade, né? Então, isso infelizmente é proporcional. Você deu uma boa notícia quando disse que já existem sistemas no mercado que podem fazer esse controle, que podem, porque isso é humanamente impossível que se faça manual, né, manualmente. Então, os sistemas hoje em dia eles já estão adaptados para ter lá cadastrada o imposto, a alíquota, e aí o próprio sistema já faz o cálculo de quanto a farmácia vai pagar de imposto por aquele produto. Quer dizer, está tudo já automatizado, e isso é um facilitador, né? Sim, assim como você tem também ferramentas, Viviane, que estão disponíveis no mercado, que informam as possíveis alterações que estão ocorrendo em qualquer parte do país. Então, por exemplo, se você tem uma rede de farmácias espalhadas aí pelo Brasil, é fundamental ter uma ferramenta como essa que te informe cada mudança que vai ocorrer, ou que está ocorrendo, ou que ocorreu em determinado estado, né? E te alerte, olha, mudou a alíquota do ICMS do produto ABC, né? Para que você possa, então, se adequar a tudo isso. Então, tem ferramentas que já dá, inclusive, o cálculo com a guia, né? Para que você faça os recolhimentos, e assim for o caso que você desejar. O ICMS é um desses impostos que variam de estado para estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro você tem uma alíquota próxima de 18%, 19%, acho que chega a 20%, agora eu não sei exatamente. Tem estado em que a alíquota está 12%. Essa variação do ICMS, Geraldo, ela interfere no preço do medicamento e interfere também na margem de lucratividade do produto, certo? Quanto menor o ICMS, menor o preço daquele produto para o consumidor e maior a margem da farmácia. Essa é a conta? Não, na realidade, o que acontece? Hoje, como o preço do medicamento hoje ele é controlado pelo governo, né, de tal forma que toda vez que você tem uma mudança da alíquota do ICMS, também ele desce na proporcionalidade, né? Desce ou aumenta na proporcionalidade do aumento do ICMS, ok? Então, não é que mudou a alíquota do ICMS, vai mudar a margem da farmácia, vai aumentar a margem da farmácia. Não, porque a CMED também controla essa margem de acordo com a alíquota do ICMS de cada estado, né? O que acontece é que a farmácia tem que observar as alíquotas, as formas de tributação, de apuração que tem desse ICMS, né?
Vamos pegar um exemplo aqui. As farmácias que estão no Simples hoje, por exemplo, tem que observar quais são os produtos que ela trabalha que estão no regime de substituição tributária de ICMS, né? Porque a maioria dos produtos que ela trabalha hoje, normalmente no Brasil inteiro, está dentro do regime de substituição tributária, exceto naqueles estados que realmente não têm substituição tributária para o setor farmacêutico. Mas naqueles estados que têm a substituição tributária, o que acontece? O dono da farmácia tem que observar quais são os produtos que ele trabalha que tem substituição tributária e o que não tem substituição tributária. Isso por quê? Porque quando ele for repassar essa informação ao contador, ele também tem que passar isso de forma separada. Caso contrário, como eu disse lá anteriormente, o contador não vai ficar olhando produto a produto. Ele vai considerar de forma genérica, de tal sorte que o contador, não chega ao final do exercício, do mês, por exemplo, ele não, de repente não mandou uma guia para fazer o recolhimento do ICMS daquele produto, que de repente não está dentro de distribuição, porque ele não tinha essa informação detalhada. Então, é uma responsabilidade aí, no meu entendimento, de forma compartilhada entre o gestor e o contador. Então, esse diálogo precisa acontecer com certa frequência para que não haja aí uma penalidade lá na frente para o estabelecimento. Vamos recordar aqui para quem está assistindo a gente o que é a substituição tributária? A substituição tributária nada mais é do que um recolhimento antecipado do imposto, né? Então, no caso do ICMS, o governo edita medidas que ele prevê qual é o preço máximo ao consumidor que você vai aplicar naquele produto, né? Então, é uma medida, que a gente falou hoje, ele faz uma previsão que você vai vender por aquele preço, não necessariamente que você vai vender por aquele preço. De tal forma que, muitas das vezes, você acaba pagando o ICMS de forma injusta. Você acaba pagando mais do que aquilo que o preço que você vendeu ao consumidor, né? E, infelizmente, muitas farmácias não calculam isso. Seria importante calcular qual é o tamanho dessa diferença entre aquilo que foi pago de ICMS e aquilo que realmente deveria ser pago. Isso é de fundamental importância para ele saber qual é o tamanho dessa diferença. E assim, é importante também que ele seja assessorado por escritórios de contabilidade que entendam como funciona a regra tributária no varejo farmacêutico. Isso é muito importante, né, Geraldo? Então, e uma outra questão importante é que o gestor da farmácia tem que estar acompanhando quais são as possibilidades que ele tem para otimizar o seu regime tributário, né? Os seus recursos tributários. Isso por quê? Porque nós temos aqui no Brasil alguns regimes que você pode fazer opção, né? Nós temos o regime aí, lucro presumido, lucro real e o simples nacional. E, obviamente, que isso, o dono da farmácia tem que sentar junto com o contador e verificar qual é a melhor alternativa para o seu estabelecimento. Por quê? Muitas das vezes, quando você deixa só na mão do contador, só na mão do contador, às vezes não vem aquilo que é o melhor caminho para a farmácia, né? Porque quem está na farmácia no dia a dia operando não é o contador, mas sim é o gestor da farmácia. Então, precisa haver ali um diálogo e uma análise de forma conjunta para tomar a decisão. Qual é o melhor regime tributário para você optar no início de cada exercício, né? Nós estamos chegando aí, estamos chegando no final do ano, é o momento de se fazer o planejamento para 2023. E aí, qual é o melhor regime tributário, né? Isso, o contador e o gestor da farmácia que tem que definir qual é o melhor caminho, dadas as análises que ambos têm que se fazer. Você comentou até no início aqui do programa que farmácias que têm serviços clínicos pagam o ISS, que é o Imposto sobre os Serviços. Isso quer dizer que se a farmácia tem, por exemplo, aferição de pressão, medição de glicose, vacina, se ela aplica vacina, ou se ela faz qualquer outro serviço clínico, então a carga tributária dessa farmácia vai subir um pouquinho, porque ela vai pagar imposto sobre esses serviços. Na realidade, o que acontece? Quando você presta serviços, né, e aí tem que também observar qual é o regime tributário de cada um dos municípios, tá? Por quê? No Código Tributário do município, cada município tem seu Código Tributário. Ele aponta qual é
a alíquota que é cobrada dos serviços farmacêuticos, né? Uma boa parte dos códigos tributários, eles tributam isso entre 2% e 5%. Cada município tem sua regra, né? Então, naquilo que se refere a serviços no estabelecimento varejista farmacêutico, se paga o ISS. No tocante a produto, vem o ICMS, no caso que é para o Estado. Então, é fundamental que cada responsável pela farmácia observe no seu município qual é a alíquota que ele deve pagar do serviço farmacêutico, né? E aí é importante também que ele converse com o seu contador para saber, se ele de repente não está tendo essa informação, qual é o regime tributário, né, para o serviço naquele município, né? Qual é a alíquota naquele município, como pagar, e assim por diante. Eu queria falar um pouquinho agora sobre benefícios fiscais, porque o varejo farmacêutico, o setor farmacêutico em geral, ele tem alguns benefícios fiscais. Esses benefícios fiscais, eles ocorrem por regime, por exemplo, quem está no Simples tem determinado benefício fiscal, quem está no Real tem outro benefício fiscal ou não funciona dessa forma. Explica pra gente como funcionam esses benefícios fiscais que existem e que a farmácia pode se beneficiar deles. Veja, quando nós falamos de benefício fiscal, na maioria das vezes, ele não se enquadra para o varejista, tá? Muitas das vezes, benefícios fiscais são para as empresas de um porte um pouco maior, como distribuidoras, indústrias e assim por diante. No caso de varejo, por exemplo, o que faz diferença é que se ele tem algum CD, né, em outro estado que tem algum benefício fiscal. Tá? No caso dos estabelecimentos menores, o que eles têm que observar? O único ganho que ele tem é na opção do regime tributário. Então, o que ele tem que fazer? Olhar qual é o regime tributário mais benéfico para o negócio dele, né? Seja ele simples federal, seja ele o lucro presumido ou o lucro real. O importante é que ele faça isso de forma consciente, junto com o seu contador, faça as respectivas análises e verifique qual é o melhor regime para o estabelecimento dele. Porque muitas das vezes, o que acaba acontecendo, Viviane, é que muitos contadores acabam dizendo para o dono da farmácia, olha, faz a opção pelo Simples, que é o melhor regime. E nem sempre é o melhor regime para a farmácia. Às vezes você tem um lucro presumido, ou até mesmo um lucro real, muitas das vezes é muito melhor do que o Simples Nacional. Não dá para falar de forma genérica qual é o melhor regime para todo mundo e qual é a farmácia, qual é o regime melhor para aquela farmácia. Cada uma vai ter que ver junto com o seu contador, dados seus números, né, seja folha de pagamento, quando funcionários, e assim sucessivamente, para verificar qual é o melhor regime tributário. Né? Hoje, se a gente for avaliar aqui de bate-pronto, né, a maioria das farmácias por faturamento estaria enquadrada dentro do Simples Nacional. Mas nem sempre é verdadeira a informação de que todas devem optar pelo Simples Nacional. Assim como todas devem, isso obrigatoriamente, fazer análise para verificar qual é o melhor regime tributário para cada um dos estabelecimentos. E você que está assistindo a gente, tem alguma dúvida específica sobre tributação em farmácia? Essa é a sua oportunidade. Coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida, que a gente responde. Se a gente não souber, a gente entra em contato com o Geraldo e coloca a resposta para você aqui no comentário desse vídeo. Geraldo, agora que a gente está se aproximando do fim do ano, quais são as suas dicas para que a farmácia, nesse momento de decidir se muda ou não de regime, quais são suas dicas para que ela faça o melhor planejamento tributário e pague menos imposto? O melhor planejamento tributário que ele tem que fazer é, primeiro, ele já tem informação, seja ele via no sistema da farmácia dele, gestão da farmácia dele, né? Ou seja com o contador, ambos sentarem, avaliarem quais são os melhores regimes para o negócio dele de acordo com as características dele. Não adianta ele dizer, o melhor regime é que o meu amigo me falou. Não. Cada farmácia tem a sua estrutura de custo, sua estrutura operacional, e isso tem que ser considerado na hora da avaliação. Então, qual é o faturamento dessa farmácia, qual é a sua estrutura de custo, número de funcionário, folha de pagamento, entre outros, para que ele possa avaliar isso, né? Agora, é importante também, Viviane, que
o gestor da farmácia observe o regime tributário de cada produto. Hoje, as farmácias trabalham aí com 3, 4, sei lá, 5 mil SKUs diferentes, né? Relembrando que a maioria ainda é medicamentos, né? Então, o medicamento hoje, você tem lista positiva, negativa e neutra, né? Como eu disse também anteriormente, uma boa parte já do sistema, se não todos eles, já tem a classificação de produtos lá, de tal forma que o dono da farmácia, o gestor da farmácia, precisa observar essa classificação de produtos para passar a informação também correta para o seu contador. E aquilo que não está enquadrado dessa forma, lista positiva, negativa e neutra, qual é o regime tributário dele? É o regime comum de tributação? Mas quais são os produtos? E ele tem que observar atentamente as mudanças que ocorrem também no regime tributário. Vamos citar um exemplo aqui. Normalmente, os preservativos acabam tendo incentivo fiscal no começo de ano, em função do carnaval, coisa nesse sentido, né? Infelizmente, isso acaba passando batido, são detalhezinhos pequenos, passam batido na visão de muitos. Então, é importante sempre observar a legislação do Estado onde ele está, quais são as alterações que estão ocorrendo. Então, por isso, o contador dele, da farmácia, o dono da farmácia, precisa ficar acompanhando, né, no dia a dia as mudanças tributárias. Eu sei que é difícil, porque ele está muito preocupado na operação do negócio dele. Se ele vai deixar essa responsabilidade para o contador, tem que ser um contador da sua confiança, né, que conheça o regime tributário para o setor farma, para que ele possa, então, ficar um pouco mais confortável nesse sentido, mas não deixando de participar das decisões da gestão do negócio dele. Geraldo, explica para gente como incide a tributação, melhor dizendo, nas listas negativa, positiva e neutra, só para recordar quem está assistindo. O que acontece? Lista positiva é aquela que as empresas têm incentivo já do PIS e COFINS, ou seja, dá uma alíquota zero para ambos, né? Agora, na lista negativa, é aquilo que é pago PIS e COFINS já lá na indústria, né? Já é pago supostamente para o distribuidor e para o varejo até chegando ao consumidor final, né? E o lista neutra é aquele que tem um regime comum de tributação de PIS e COFINS. Então, relembrando, esta classificação, lista positiva, negativa e neutra, só vale exclusivamente para medicamentos, é que tem esses nomes, né? Os produtos da área de higiene e beleza, uma boa parte deles também tem um regime, né, chamado de lista negativa, mas não é do setor farma, o que a gente chama aqui de regime único de tributação de PIS e COFINS. Então, já está embutido PIS e COFINS para uma boa parte dos produtos de higiene e beleza, né? Agora, a farmácia precisa observar, de novo, produto a produto, qual é o regime tributário, como ele está classificado para PIS e COFINS, para que ele possa conversar com o contador dele. A farmácia trabalha com pilhas, trabalha com sorvete, algumas delas, chocolate e tal. Ou seja, cada linha de produto dessa tem um regime tributário diferente, e ele tem que observar isso. Em relação a medicamentos, essas variações na alíquota, elas são por classe de medicamento, elas são por exemplo, genérico, similar referência, ou é outra classificação? Viviane, essa classificação tributária de PIS e COFINS só vale exclusivamente para medicamentos. E o dono da farmácia já recebe essa classificação na nota fiscal, seja ela do fabricante, laboratório, ou seja ele do distribuidor. Ele já recebe essa classificação. Então, não tem por que ele dizer, a classificação está errada. Não, se vê errado, veio lá da origem, seja o distribuidor ou seja o fabricante. Mas já vai classificado isso. Então, ele não tem que ter essa preocupação. A classificação é um aspecto muito importante. A gente tem até vídeo aqui no canal sobre classificação de produtos. Vou colocar o link aqui para você, porque uma vez classificado de forma errada, você pode pagar imposto errado sobre aquele produto, simplesmente porque a classificação não está correta no sistema. É isso, né, Geraldo? Por isso ele tem que ter esse diálogo muito próximo com o contador, né? E mandar a informação correta para o contador, senão ele também vai calcular errado com base naquilo que recebeu errado. Bom,
O objetivo desse programa foi, a gente aí vai tá começando com esse programa uma série de outros vídeos em que a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento tributário, escolha, migração de um regime para outro, para que você possa entender. Esse momento em que a gente está agora é muito importante, porque a gente se aproxima do fim do ano, que é o momento em que você precisa parar, pensar, analisar se você vai ficar no regime em que você está ou se você vai mudar para um outro regime. Para isso você precisa da ajuda do seu contador, porque é um tema muito complexo, muito cheio de detalhes. A tributação, a norma tributária brasileira é complexa, enorme. Todo dia tem uma norma tributária sendo editada. Então, o nosso objetivo foi assim, tipo, plantar uma semente para que a partir daí você possa começar a ter mais atenção para esse assunto. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta específica sobre tributação em farmácia, coloca aqui nos comentários que a equipe aqui da Farma Contábil vai ter um prazer enorme em responder e em te ajudar. Quero agradecer ao Geraldo o tempo, o conhecimento compartilhado aqui com a gente. Obrigada, Geraldo. Obrigado, Viviane, e conte sempre comigo aqui. Estou sempre à disposição de vocês, ok? Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixa o seu like nesse vídeo e compartilhe para todo mundo. Eu te vejo no próximo Descomplica. Tchau, tchau.